Olá, meu nome é Ítalo Vilardo, sou preparador físico especializado em esporte de combate e vamos falar sobre treinamento para competição. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, terceiro grau, e tenho 30 anos de vivência nos esportes. Comecei nela em 1984. Desde então nunca mais parei. Comecei a trabalhar com atletas de alto rendimento em 2009 e hoje em dia trabalho com diversos atletas de ponta de jiu-jitsu e MMA no Brasil e no mundo. Já conquistei todos os títulos da CBJJ e da IBJJF como preparador físico. Tenho atletas no UFC e em outros eventos de MMA espalhados pelo mundo. Hoje em dia, sou considerado a maior referência sobre o assunto. Participo de diversos congressos nacionais e internacionais, como palestrante sobre o mesmo tema. Para se falar sobre qualquer assunto relacionado a esporte de combate, temos sempre que ressaltar um pouco a história. Porque isso vai nos fazer entender a diferença científica entre as modalidades esportivas. E por que estamos tão atrasados em alguns aspectos. O esporte tem duas direções distintas, como condicionamento físico e fator de saúde, e como alto rendimento, o que acaba indo à contramão da saúde. De certa forma, ainda podemos destacar uma terceira direção, que seria o esporte como espetáculo. A primeira menção das lutas vem da época dos Sumérios, no ano de 4200 a.C. Há relatos que o Kung Fu e a luta olímpica existem há mais de 5.000 anos. Se compararmos isto com o MMA e o Jiu-Jitsu de alto rendimento, vamos ver que essas modalidades ainda estão engateando, pois começaram a ser reconhecidas por volta do ano 2000. Por isso que eu falei da diferença científica entre elas. Nós não temos tempo suficiente para estudar a fundo o MMA ou o Jiu-Jitsu moderno. São modalidades novas. Precisaremos de anos, décadas, para realmente termos um bom material científico válido à disposição. Para aí sim conseguirmos estudar a fundo essas áreas. Na minha palestra de hoje, nós vamos falar sobre treinamento para competição. E para isso, nós precisamos entender alguns aspectos, como o que é a competição, os fatores que envolvem uma competição, características, sistemas de treino, análises, padrões, os estudos de regras, adversários e diversos outros assuntos que estão envolvidos em competição. Treinamento para competição é muito mais complexo do que se imagina. Não é simplesmente preparar um atleta para um único dia e lhe dar o seu melhor. Quando se fala em competição, logo se vê à mente um monte de coisa. Um jogo, uma prova, uma corrida, uma luta ou um confronto. É o momento no qual o atleta pode demonstrar suas capacidades e habilidades treinadas durante anos, ou pode demonstrar suas deficiências e comparar o seu desempenho com algum padrão, seja ele pessoal ou determinado externamente. No entanto, a tarefa é complexa, exige muito preparo, esforço, dedicação, sacrifício, entrega e predisposição para continuar, mesmo diante de uma adversidade. E é muito desses aspectos que nós vamos trabalhar aqui. Na sua forma mais simples de interpretação, a competição esportiva pode ser considerada como o momento em que o indivíduo ou equipes se confrontam para buscar o mesmo objetivo, ou seja, a vitória. Mas nem sempre a vitória é o principal
objetivo de uma competição. Alguns aspectos são fundamentais para nós entendermos o que é o treinamento para uma competição. Seria o processo competitivo. O primeiro aspecto é o planejamento da equipe. Inclui-se treinamento, jogos preparatórios, competições preparatórias, condições de local, equipamento e material. Quando montamos o macrociclo, já determinamos tudo isso, sabendo quantos dias de treino vamos ter, feriados, dias de descanso, dias de viagem, tudo. Sempre quando a gente falar em treinamento para competição, a gente vai esbarrar no macrociclo. E é aí que entra a importância da periodização. O planejamento geral da competição inclui calendários, viagens, organizar o calendário como um todo. E em caso de necessidade de viajar, teremos local para treinar? O local de treino é perto? Qual é a estrutura? Para lutadores de MMA, por exemplo, que precisam fazer grandes perdas de peso, teremos uma estrutura necessária, como banheira, sauna? A alimentação. Qual é o fuso horário? Vamos ter que fazer corte de fuso? Isso tudo está no planejamento geral de competição. Os aspectos administrativos incluem registro de jogadores, patrocinadores, contratos. Todos já têm registro nas federações? E em caso de viagem, todos já têm visto, passaporte? Pode parecer besteira, mas isso é um fator que influencia direto do processo competitivo. É muito comum no jiu-jitsu, que é um esporte que tem um mundial sediado nos Estados Unidos, que os atletas deixem para tirar o visto às vésperas da competição. Com isso, eles acabam se enrolando, perdendo tempo de treino e, quando não conseguem o visto, jogam fora todo o processo de treinamento. O investimento vai embora. Isso era algo que podia ter sido resolvido lá no início do macrociclo, lá no início do ano competitivo daquele atleta. E além disso, ainda temos os fatores paralelos, que envolvem a imprensa, a torcida e muitas outras coisas, que infelizmente nós não controlamos. Tudo isso, somado, forma um processo complexo e difícil de ser administrado, sem que haja uma organização adequada. Junto a tudo isso, considere-se de forma especial as qualidades individuais dos atletas, qualidades físicas, técnicas, táticas e psicológicas. Os fatores paralelos podem influenciar mais do que se imagina. O que pode fazer a diferença nesse fator é todo o processo pedagógico ao qual o atleta foi passado durante o processo de treinamento. Daria até para a gente fazer uma palestra inteira falando só sobre esse processo pedagógico, que influencia diretamente nos fatores paralelos. Como diria o grande treinador John Wooden, fale ao planejar, estará planejando falhar. A competição, segundo Wayne Matters, é um processo composto por 4 componentes. Eles interagem e são influenciados pelas qualidades pessoais ou fatores intrapessoais, ou seja, características individuais como personalidade, atitudes, motivos, capacidades e habilidades. O primeiro componente é chamado de situação competitiva objetiva. Essas situações são determinadas pelo que o indivíduo deve fazer para obter um resultado favorável quando comparado a um padrão. Exemplo: o nível de desempenho idealizado, estratégia para enfrentar os adversários, estratégia para enfrentar a competição. Quem leu recentemente um artigo meu para a revista Tatame, falando da vitória do Luan Carvalho no Rio Summer Open, viu o que significa isso. Usamos essa competição como uma competição teste,
O que menos importava naquela competição era a vitória, e sim a forma que o Luan ia lutar. Acabou que ele conseguiu ser campeão, os resultados, as respostas foram melhores do que esperávamos, e a gente fez uma estratégia, a gente montou um plano de competição onde lutaria 50% do potencial dele. O objetivo era lutar a 50% do seu total potencial. Claro que determinar que 50% não é fácil, a gente não tem como mensurar isso com precisão, mas o atleta sabia que ele tinha que se dosar ao máximo. Como eu falei, é um fator importante para ser observado em uma competição teste. O segundo fator é a situação competitiva subjetiva. Uma mesma situação, dependendo dos atributos individuais, pode ser avaliada e interpretada de maneiras diferentes pelos atletas que estejam participando do mesmo evento, naquele exato momento. Exemplo, em uma final de campeonato, o estádio está cheio, a arquibancada cheia, torcida se manifestando, familiares. E ao entrar no tatame ou no campo, dois atletas observam esse quadro. O mais experiente, com participações em diversas finais, diversos títulos, avalia aquele estímulo como um agente motivador, fato que pode impulsionar o seu desempenho. Enquanto que o outro atleta, menos experiente, que participa pela primeira vez de uma final, pode entendê-lo como um fator ameaçador, inibindo assim o seu desempenho. E isso independe pelo processo de treino que os atletas passaram. Eles podem ter passado pelo mesmo processo de treino e podem encarar isso de forma diferente. E aí, mais uma vez, como eu falei anteriormente, o processo pedagógico ao qual esse atleta foi passado pode influenciar diretamente no seu resultado. O terceiro fator é um somatório dos dois primeiros componentes. São as respostas, que são formas que o atleta tem de se expressar sobre os fatores próprios de uma competição. De maneira geral, as respostas podem ser fisiológicas, psicológicas, entende-se cognitivas e emocionais, comportamentais, psicomotoras ou sociais. As respostas, interagindo com os fatores intrapessoais, levam ao quarto componente, as consequências. Elas servirão de orientação para a modificação ou determinação de novos comportamentos, gerando atitudes de enfrentamento ou de fuga, e até mesmo abandono da atividade esportiva. E o que faz a diferença é o trabalho do técnico e do coach. Por incrível que pareça, a vitória pode trazer respostas piores do que a derrota. É comum nós vermos atletas que não estão preparados para vencer. Atletas que, quando atingem o objetivo final, não estavam preparados para aquilo e não sabem lidar com essa situação. E, consequentemente, passam a ter medo de perder. E começam a lutar, ao invés de lutar para ganhar, competir para ganhar, começam a lutar para não perder. E essa é uma forma muito diferente de se competir, de se lutar. Eu vou, para falar sempre do processo competitivo, do treinamento da competição, temos que falar sobre periodização. A gente vai sempre esbarrar no fator de periodização por causa da montagem do macrociclo. Quem assistiu a minha palestra no último CONAAF vai entender melhor o que eu estou falando. Vou fazer um pequeno resumo para quem quiser pesquisar alguma coisa e vou dar sequência ao objetivo principal, né, que é falar sobre o treinamento para competição.
Esses são os principais autores: Matveev, Verkhoshansky, são os russos, e também temos o Bompa, o canadense, e o Michael Stone, o americano. São ótimas referências em periodização. Ela teve início no final dos anos 60, na ex-União Soviética. Era vinculada ao treinamento de levantadores de peso. A periodização é quando você determina fases específicas de treinamento. Você divide seu treinamento em blocos. E aí você passa a trabalhar em cima desses blocos. Tá? Eu, particularmente, com os meus atletas, gosto muito de fazer a periodização linear, saindo de um ponto para chegar no melhor ponto possível durante aquele período. Algumas definições muito importantes sobre a preparação física, sobre a periodização. Temos a definição de Matveev, de Franchini, que é um excelente autor brasileiro, também vale muito a pena pesquisar sobre Franchini. E essa preparação física é composta de alguns fatores. E é em cima desses fatores que nós vamos ver o treinamento para competição, que é a preparação física, técnica, tática e psicológica. Em cima desses fatores, nós vamos falar um pouco sobre o treinamento para competição e vamos ter como lema: menos é mais. Esse vai ser o lema da nossa palestra de hoje. Hoje em dia, nas lutas, principalmente nas modalidades novas, como MMA e o Jiu-Jitsu, o treinamento parece estar andando em contramão do que a ciência do treinamento preconiza. Fazendo uma analogia simples, que ilustra bem com o que eu estou falando, que nós andamos sem o norte na área do treinamento. Eu ministro muito curso sobre treinamento, sobre preparação física para lutadores. E eu sempre sou questionado do uso das corridas no treinamento para lutadores. Por mais que já se saiba que os ganhos obtidos de uma atividade são precários em relação a outra, tá? Muitos treinadores ainda não conseguem ter essa visão e continuam utilizando as corridas no treinamento. Eu sempre pergunto para o público presente em minhas palestras se tem alguém que pedala, que faz treinos de corrida, de bicicleta, desculpa. Sempre tem gente, se vocês aí mesmo que estão me escutando agora, se tiver alguém que pedale, pensa na maior distância que vocês conseguem fazer. Um treino bom, um treino puxado. Geralmente quando eu pergunto isso, a resposta é que as pessoas fazem um treino puxado por volta de 40 km de bicicleta. Aí eu pergunto para essa mesma pessoa se ela aguentaria correr 40 km também, já que ela faz esse treino de bike. E a resposta é direta: não consigo, é impossível eu fazer 40 km de corrida com a mesma intensidade, me sentindo tão bem que eu faria com a bike. Ou seja, com essa simples analogia, já provamos que os ganhos obtidos de uma atividade são precários em relação a outra. E o que o treinamento precisa e deve ser totalmente direcionado para a atividade final. É o que eu sempre falo: fazer o batimento cardíaco subir não é sinônimo que o atleta foi treinado. Vamos falar dos fatores a serem trabalhados. Eu destaco 3 fatores importantes no treinamento. Na verdade, 4. O tipo de treino, o treino da modalidade em si, o estudo da competição e a avaliação e o controle. Quando eu falei 3, eu me referi aos 3 primeiros. A avaliação e controle já é uma resposta nossa, pessoal, do técnico. Ela não deixa de ser um fator a ser trabalhado, mas é um fator que diz mais respeito diretamente ao técnico, às respostas que ele precisa. Quando falamos em um treino da modalidade, nós vamos esbarrar nessas características. Primeiro, está relacionado com uma das principais normas do treinamento esportivo, que é a especificidade. Não adianta falarem que um tiro de corrida de 10 segundos trabalha o mesmo sistema energético do que um tiro de natação de 10 segundos.
De certa forma, o sistema energético pode ser o mesmo, mas o envolvimento muscular, o movimento articular é totalmente diferente. E por isso o treino deve ser específico. Quanto mais próximo à realidade competitiva for o treinamento, maior será o ganho para o atleta. Vale lembrar que o rendimento final, aquele 100% que o atleta precisa chegar na competição, são somatórios de fatores. Não é dando 100% em todas as sessões de treino que vamos atingir o nosso melhor condicionamento. Um simples exemplo, atletas de maratona, que correm maratona, 42 km, quase nunca treinam os 42 km daquela prova. Eles fazem vários treinos de intensidades diferentes, distâncias diferentes, que todos esses treinos somados fazem ele atingir a melhor performance possível nos 42 km. Para organizar e montar o treino de luta, devemos, em primeiro lugar, saber o calendário competitivo do atleta. Macrociclo. Estamos esbarrando em periodização de novo. Para saber o quanto exigir em cada período de treinos. Se estamos em um período de treino onde o objetivo é a capacidade aeróbica, não adianta exigir respostas diferentes das características treinadas pelo atleta. Definir a equipe de treino. Quais atletas? Quais sparring nós teremos? Quantidade deles? Relação de peso entre eles? Características físicas entre eles? Tipos de jogo? Tipos de golpes? Saber casar o treinamento é fundamental. O feeling do treinador faz muita diferença quanto a isso. Devemos criar scouts de treino, definindo o que vai ser treinado em cada etapa do treino. O treino é técnico? Se sim, qual é o objetivo do treino? Aprender a adaptar uma técnica nova? Melhorar e ajustar mais ainda uma técnica que já é eficiente? O treino é estratégico? É de ataque ou é de defesa? É de alguma situação que pode ocorrer durante a luta? Treinar porque é bom, porque é bonito, porque cansa, não é treinar. No Mundial de Jiu-Jitsu 2013, eu fiquei por 40 dias trabalhando com o Caio Terra na Califórnia. Acabou que nos sagramos campeões daquele torneio. Eu insisti muito com o Caio que treinasse quase saindo do tatame, no limite que dividia a área de luta com o lado de fora. Pois eu sabia nos meus scouts que um dos prováveis adversários dele usaria deste artifício. Quem lembra da luta final, quem assistiu, viu que o Caio conseguiu reverter o placar em um movimento que começou quase saindo do tatame. Foi sorte? Não. Treinamos para isso. O atleta estava preparado caso ocorresse essa situação. O treino foi próximo à realidade competitiva. Anteriormente a gente falou sobre tipos de treino em relação ao padrão técnico e tático. Agora vamos falar em referência ao padrão fisiológico e o padrão competitivo. Segundo Franchini, as lutas têm como característica serem acíclicas e intermitentes, com padrão anaeróbico lático predominante. O que vai determinar que tipo de trabalho estamos fazendo, se é aeróbico, se é anaeróbico, é a forma que montamos nossos treinos e a intensidade que colocamos sobre eles. É muito comum que o pessoal falar, vou fazer um treino aeróbico, vou correr. Não, a corrida não é aeróbica. O que é aeróbico é a forma na qual ela é feita. Não é o gesto motor que transforma a atividade em aeróbica ou anaeróbica, e sim a intensidade dela, o intervalo dela e outros alguns fatores. Treinos mais longos, podendo ser trabalhados até mesmo dentro do tempo de luta, com intervalos curtos entre eles e intensidades baixas, tem uma característica mais aeróbica, pois se mantém um padrão de
manutenção da frequência cardíaca dentro de uma mesma faixa por um período prolongado. Esse tipo de treino aeróbico é de fundamental importância no início do ciclo de treinos. Gosto de ao menos uma vez na semana, independente da fase de treino que nós nos encontramos, de fazer esse tipo de trabalho. Ele pode ser encarado como por exemplo, no jiu-jitsu, um treino longo de 40 minutos de repetição de posição. Ou até um treino, um rolinha bem solto mesmo, com o objetivo de movimentar o corpo. Isso é um trabalho aeróbico totalmente específico. Agora, treinos mais curtos, com uma alta intensidade, já apresentam um outro padrão. Treinos intervalados, também chamados de treinos metabólicos, são treinos que têm como objetivo trabalhar dentro de um sistema energético pré-determinado para aquela fase do treinamento. Vale lembrar da especificidade. Esses treinos podem ter duração de 10 segundos e chegar a mais de 2 minutos de treino. Tudo vai depender de qual é o objetivo energético para aquela fase do macrociclo. Esse tipo de treino está cada vez mais em uso nos esportes de combate. Eu já utilizo desde 2009 com os meus atletas. O resultado é excelente e eu, inclusive, tenho atletas que só treinam dessa forma. Só fazem um treino totalmente planificado e de caráter intervalado. É aquela história que eu falei da corrida da maratona. O cara faz vários treinos de várias intensidades, várias distâncias, para que o somatório final dê a ele o resultado esperado. O treinamento intervalado, o treino no padrão competitivo, é o treino que se faz no mesmo padrão da regra da competição. Por isso a importância dos estudos da regra que nós vamos ver mais à frente. No jiu-jitsu, por exemplo, um atleta faixa preta faz uma luta de 10 minutos. Descansa ao menos o mesmo tempo de luta, ou seja, mais 10 minutos. E faz uma outra luta de 10 minutos. Já se tem um padrão: 10 minutos treinando, 10 minutos descansando, 10 minutos treinando. Esse intervalo entre as lutas produz todo um efeito fisiológico no corpo, que deve ser treinado durante o processo de treinamento e não negligenciado, como vemos nas maiorias das equipes e academias. Esse tipo de treino é pouco visto hoje em dia. É mais comum vermos atletas fazendo treinos, rolas, seguidos, com intervalos curtos entre eles. É aquele tempo de acabar o tempo, levantar, arrumar o kimono, amarrar a faixa e voltar para treinar. Esse padrão de treino, como é visto hoje em dia, não é benéfico, pois os atletas fazem esforços subsequentes em estado cada vez mais de fadiga. Você passa a treinar num padrão totalmente diferente do padrão competitivo. E por isso é normal vermos atletas que conseguem neste padrão fazer 10 rolas de 10 minutos seguidos. Porém, quando chega na competição, morre na segunda luta. Justamente por não ter treinado da forma correta. Por isso que eu falei que menos é mais. Não importa quanto você faz de treino, e sim o quão correto é o seu tipo de treino. Para falar do estudo de competição, vamos mais uma vez esbarrar no periodização, por causa da importância do calendário competitivo da montagem do macrociclo de treinos. Os estudos da regra é de fundamental importância no processo de treino. É ela, juntamente com o calendário, que vai nortear todo o nosso treinamento. Quando se fala em regra, se fala muito mais do que basicamente imaginamos. O tempo de luta já está relacionado com o que falamos anteriormente. Vai definir os padrões de treino e, junto com o tempo de intervalo,
vai ajudar na estratégia da configuração do treinamento. Por exemplo, quando eu trabalho com atletas que vão fazer um evento no formato da Copa Pódio, onde se faz uma luta de 6 minutos e o intervalo entre a próxima luta pode variar de 15 a 30 minutos, é fundamental estudar as competições anteriores para se ter uma ideia do tempo médio de intervalo entre uma luta e outra. Quando se trabalha com atletas que vão fazer uma luta única, como por exemplo o Metamores ou uma luta casada, já tive atletas participando de competições assim, fomos bem sucedidos. No Metamores, por exemplo, é uma luta de 20 minutos. Então o treino dele é baseado em um treino de 20 minutos. Ponto final. A estratégia a ser usada pelo atleta também é muito importante quando se vão fazer lutas seguidas. E aí a gente está estudando a quantidade de lutas e o tipo de eliminatória, por exemplo. Quanto maior o tempo que a luta durar, maior pode ser o desgaste para aquele atleta. Porém, se empenhar para acabar a luta logo, também pode gerar um maior desgaste. E aí a gente tem que ter noção de quantidades de lutas e prováveis adversários. Saber se vale a pena controlar mais a luta, explodir para treinar, para finalizar logo aquela luta, e outros fatores. Saber o tipo de eliminatória, como por exemplo acontece no judô, onde dependendo em que fase o atleta perca, ele volta para competir pelo bronze, também deve ser levado em consideração. Em alguns casos, algumas competições servem de seletivas, ou até mesmo de competições testes, onde ser o campeão não é o objetivo final. Se o atleta já atingiu o objetivo pré-determinado, ele pode se ausentar ou se poupar na próxima luta. Isso também serve como forma de avaliar o resultado final, independente de ter obtido a vitória, de ter conquistado o título da competição ou não. Estudar as competições anteriores é importante para saber o número médio de lutas necessárias para ser campeão. E com esse número determinamos como será a forma do atleta treinar, como será o padrão competitivo. Será naquele dia um treino no padrão competitivo forte ou fraco? Por exemplo, o número médio de lutas que o atleta deve fazer para ser campeão gira em torno de 4. Podemos, em um dia que o atleta não esteja muito disposto, fazermos um treino no padrão competitivo com a média de 3 a 4 rolas, 3 a 4 treinos. Já em um dia que o atleta está bem mais disposto, o objetivo é fazer um treino mais puxado, podemos fazer um treino de 4 a 5 rolas, de 4 a 5 treinos dentro do padrão competitivo. Vamos manter sempre a média e trabalhando no padrão competitivo. Não é muito comum, mas a forma de pontuar pode variar de acordo com a competição. E isto também pode influenciar no treinamento e na forma de lutar. Uma certa vez, com um dos atletas que eu trabalhei para lutar a ADCC, a luta dele se encaminhava para o final, estava empatada e seria decidida pelos juízes, quem seria o vencedor, a famosa bandeirada. O meu atleta tinha percebido que os 3 juízes eram russos e com isso preferiu trabalhar mais a parte de wrestling. Ao final da luta, mesmo sem obter pontos, ele saiu vencedor por decisão unânime. E a explicação dele foi a seguinte: eu percebi que os juízes eram russos, e a Rússia tem uma boa tradição no wrestling. Decidi apostar nisso para os juízes verem que eu estava atacando mais. Se eu me concentrasse na luta de chão, os juízes poderiam achar que eu estava mais passivo. Estudo de adversário pode interferir diretamente na montagem dos scouts de treinos, técnicos e táticos. Como exemplo que eu citei com Caio Terra, combina muito bem com essa situação. Uma vez, trabalhei com um atleta que queria lutar
no UFC contra um judoca. A estratégia de treino foi montada sabendo-se da possibilidade dele ser derrubado. Ou seja, deveríamos trabalhar por baixo também. Deveríamos prevenir aquela queda para que, se cair, caíssemos bem. E para a partir daí se ajustar e trabalhar na luta de solo. Conseguimos a finalização no segundo round, a nosso favor. Um outro bom exemplo foi com um atleta que queria lutar o Metamores. Estudamos o adversário e vimos que ele sempre lutava de costas no chão. Ele não tirava os ombros do chão, para assim não expor o ataque pelas costas, consequentemente não expor o seu pescoço. Optamos por uma estratégia de atacar sempre por cima, não buscando pegar as costas. A luta acabou com uma chave de braço iniciada dos 100 kg a favor do nosso atleta. Vamos falar agora da avaliação e controle. Às vezes, quando falamos em avaliação, pensamos em coisas muito elaboradas, que estão fora do nosso alcance, equipamentos caros, testes caros. Eu priorizo sempre o mais simples. Observar os mínimos detalhes podem dar muito mais resposta do que imaginamos. Devemos sempre andar de acordo com o que o macrociclo determina. Se estamos em um período de treino de força, não podemos esperar uma resposta explosiva do nosso atleta. Por isso, a troca de informação e conversa é fundamental. Quando executo os treinos intervalados com meus atletas, quando fazemos somente drills, repetições de posição, tenho o hábito de contar quantas repetições estão feitas para aquele pré-determinado período de treino. E vou usar essas anotações sempre como comparação. Se eu sei que para um treino de 20 segundos treinando por 40 descansando, o atleta executa 20 entradas de seu NG, eu já tenho um padrão pré-determinado. Se estamos no treino de potência e daqui a uma semana ele executa o mesmo treino e a média de entradas de golpe subiu de 20 para 26, eu sei que o trabalho está correto, pois esse era a resposta esperada. Agora, se ele executa 16, é porque tem algo errado. Pode ser no processo de treinamento, algo que estamos fazendo errado, ou algum fator externo, não controlado, como uma noite mal dormida ou uma alimentação mal feita. Deve-se ligar o alerta, olhar novamente o planejamento e esperar a resposta nos próximos dias. Por mais que pareça complexo, o treinamento é mais simples do que se parece. Temos que ter muito controle de tudo e entender o que realmente é uma competição. Entender tudo aquilo que uma competição representa. A objetividade e a especificidade são fundamentais. Direcionar o treinamento faz com que o menos vire mais. Menos treino, mais resultado. Menos treino é menos desgaste, menos fadiga, menos lesão. Competições testes são de fundamentais importância. O difícil é ter a consciência que o principal naquela competição não é a vitória. O que vai fazer brigarmos pelo título é traçar uma excelente estratégia junto com os outros treinadores. Saber como administrar e se poupar naquela competição. O objetivo final são as respostas, e não a vitória. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o que é uma competição, o que é um treinamento para a competição.
e que suas dúvidas tenham sido esclarecidas. Podem ficar à vontade para me mandar perguntas. Segue meu e-mail, meu Twitter, meu Instagram. Entre em contato para o que precisarem, estou sempre à disposição. Agradeço de coração a equipe do CONAAF. Espero que eu tenha feito mais uma vez, como eu sei que eu fiz ano passado, uma palestra à altura do evento de vocês. Fica aqui meu muito obrigado e agradeço por tudo. Contem comigo para um próximo evento. Obrigado.